Olá, novamente aqui com vocês, o programa O Ser Consciente, aqui na MKK Web. Nós vamos aí para o ar às quintas às 9h30 da noite, com reprise sexta, sábado e domingo, também às 21h30. Novamente eu insisto, compartilhe, divulgue, mande suas dúvidas, o que você gostaria de estar ouvindo aqui no programa, que eu vou estar compartilhando com todos os ouvintes e vamos estar enriquecendo cada vez mais essa nossa troca. Eu, Kátia, estou aqui com vocês todas as quintas, sextas, sábado e domingo. Então, nós podemos assistir e compartilhar. Quando você gostar, você liga lá para o seu amigo, agora assiste, ó, vai ter uma reprise na sexta. Aí o outro repartilha. Ó, vai ter no sábado. E vamos construir essa corrente de notícias interessantes, de notícias que fazem com que a sua vida se torne melhor, de que o seu lado profissional se torne melhor, as suas relações se tornem melhor. Ao invés de nós ficarmos aí prestigiando tantos danos aí, tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, tantos e tantos focos onde a mídia realmente estabelece um foco de estar destacando as tragédias, desastres e tudo, vamos também prestigiar aquilo que dá esperança, aquilo que faz você ir além do que você já foi até agora, se tornando uma pessoa ainda melhor do que foi antes. E hoje eu vou compartilhar com você uma história que eu achei muito interessante e que eu também dividi essa história com um grupo de elenco aí de teatro que nós estamos trabalhando na performance, né, desses personagens. Então esse é um texto de autoria de Bruno Pitanga, doutor em neuroimunologia, neurocientista, professor universitário e palestrante. Olha que texto fantástico que o professor e palestrante Bruno Pitanga escreveu. Para viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Para viver melhor, não se desampare, espere. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Espere o impulso esvacelhar. Não se indisponha, mas disponha. Disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Para viver melhor, não se canse, mas descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze, mas preze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Para viver melhor, não se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie, confie. Confie no seu sexto sentido, confie em você, confie em Deus. Não se torture, ature. Ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione. Impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. Para viver melhor, não maltrate, trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Para viver melhor, não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Para viver melhor, não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. E para viver melhor, não se apavore, ore. Ore a Deus e somente assim viveremos dias melhores. E o objetivo de todos esses programas, o que mais me motiva, o que mais me faz criar essa comunicação e essa integração com você é essa. É transformar a minha vida, é transformar a nossa trajetória em algo melhor. Eu acredito que nós possamos ir além. Eu acredito que nós podemos avançar
avançar na qualidade de vida, avançar na qualidade dos nossos relacionamentos, na qualidade da nossa saúde, a qualidade do nosso estado emocional, mental, a qualidade da nossa conexão espiritual. Para você que acredita nisso, eu acredito que nós podemos tirar as maias, ou seja, as ilusões do materialismo e o excesso do apego, o excesso da propaganda, o excesso da mídia, que sempre manda você conquiste, tenha esse relógio, tenha esse tênis, tenha esse carro, agora mude o carro, agora compre aqui, compre ali. Nós podemos tirar essa maia e nós termos dentro de nós o verdadeiro acesso de paz, o verdadeiro acesso de felicidade, o verdadeiro acesso de estar aqui agora presente e vivendo o seu tempo, o seu momento e o seu melhor. Eu acredito profundamente que o ser humano está nesse momento agora, nessa escola chamada vida, porque nós precisamos refazer e às vezes repetir matérias, às vezes repetir de ano, até que você aprenda a lição de como é a maneira saudável de ver seus relacionamentos. Será que é se submetendo? Será que é fazendo o que o outro quer o tempo inteiro? É fazer você entender como é que se cria uma performance melhor em um profissional. Será que é baixando a cabeça para o seu chefe o tempo inteiro? Será que é fingindo que está satisfeito com a condução do seu gestor? Eu acredito que quando você se aceita, entendendo que aquele foi o seu melhor, sem culpa, sem peso, sem cobrança alguma, entendendo que o que você fez, o que você faz e o que você está se tornando naquele momento é o melhor, com aceitação e com aquele olhar de amorosidade. Eu acredito muito de que a maneira com que você se trata, na verdade, é a maneira com que você implicitamente vai começar a tratar o seu emprego, as suas relações, vai começar a tratar o seu trabalho, ou você vai estabelecer uma fuga muito confortável em relação a tudo isso. Eu vejo pessoas que fogem tanto de relacionamentos sérios, ou de qualquer relacionamento. Eu vejo pessoas que fogem tanto do que faz elas felizes, com medo até da própria felicidade, porque afinal, enquanto eu não tenho, eu não corro risco de perder. Eu conheço pessoas que sabotam tanto suas carreiras profissionais, quando elas têm uma grande chance de fazer um curso que atualize, quando elas têm uma grande chance de participar de um treinamento ali oferecido pela empresa e dizem, ah não, isso é bobagem, isso é para os que estão começando agora, eu já sei tudo. Eu presencio pessoas que sabotam tanto e tantas vezes a qualidade das suas relações familiares. Quando chegam e mesmo sabendo o que o outro está sentindo com você, você finge que nada aconteceu. E eu acredito tanto que isso pode ser diferente. Eu acredito tanto que nós podemos sim construir uma performance de vida muito melhor. E para isso, toda a minha formação é estudar sobre a constelação sistêmica, sobre a programação neurolinguística, lógico, de uma forma muito especial, o panorama neurosocial do holandês Lucas Derks e o coach sistêmico integrativo, onde ele usa o melhor que tem em todos esses tops aí dessas técnicas para oferecer para pessoas, para oferecer para equipes, para oferecer para grupos e também equipes, né? E família, como é que nós podemos resolver as nossas dores, os grandes problemas que na verdade acontecem em cadeia, com a sua família, com a minha, com o outro e com o outro. Como é? Existe uma forma de ser melhor? Existe uma forma de eu ganhar e ser uma pessoa que eu sou muito bem sucedida no meu trabalho, mas também ser muito bem sucedida na minha relação familiar? Ou não? Ou você é aquela pessoa que acredita que cada um tem que ter uma escolha? Quem tem sorte no amor tem azar no jogo. Quem tem sorte no trabalho, então, geralmente não tem uma vida familiar bem estabelecida. Não. Eu acredito que você pode viver em harmonia em todas essas áreas da sua vida, olhando e sendo a melhor mãe que você pode ser, olhando e sendo o melhor pai que você pode ser, olhando e sendo a melhor esposa que você pode ser, a melhor companheira que você pode ser.
e entendendo que isso é diferente e não é sinônimo de perfeição. Eu não posso ser uma mãe perfeita, e nem talvez eu nem quero ter esse trabalho de ser tão perfeita assim. Eu quero ser humanamente perfeita. Humanamente perfeita é me aceitar e entender que é um processo de aprendizado também na minha persona como mãe. Entender que é um processo que vai sendo construído e aperfeiçoado na minha performance como profissional, como coach, como consteladora. É entender que tudo isso pode cada vez ser melhor. É entender que não existe uma estagnação e um comodismo e aquele boicote que a gente usa e fala assim, não, já sei tudo sobre isso. Já sei tudo sobre PNL, já fiz master, já fiz isso, já fiz aquilo, agora não preciso saber de mais nada. Isso não é real. As pessoas mudam, as relações estão mudando. As crianças que estão nascendo no mundo estão mudando muito, muito. São crianças muito mais evoluídas do que nós. E não ter um olhar para essas mudanças e não acompanhar essa transição pelo que a sociedade está passando, nos faz ficar arcaicos, nos transforma em dinossauros, aqueles mamutes grandes que se colocam naquela couraça e andam devagar, 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 sem conseguir acompanhar a dinâmica do tempo, sem conseguir acompanhar a dinâmica das relações. Aí nós nos deparamos com aquelas pessoas que têm seus preconceitos, né? Que tem preconceito de nacionalidade, que tem preconceito de cor ou raça, que tem preconceito por preferência sexual. E aí nós começamos a perceber que esses dinossauros não acompanham mais a libertação da alma humana, que naturalmente vai acontecer com a sua aprovação ou não, que naturalmente vai acontecer com a sua repulsa ou com a sua aceitação. Mas se nós podemos ser melhor e nós podemos olhar para essas crianças aí que estão atingindo a adolescência, que estão atingindo a idade adulta e que estão se tornando os próximos herdeiros dessa humanidade, os próximos herdeiros dessa sociedade, por que não atualizarmos para podermos encostar e apoiar em tudo isso? Apoiá-los a tudo isso, aliás, não encostar neles, mas apoiar essa evolução e apoiar esse crescimento. Se você pensa assim, se você acredita nisso também, que mesmo que a sua relação está bem desgastada, seja a relação com a sua equipe, seja a sua relação afetiva com seus filhos, existe como mudar. E eu costumeiramente sempre repito a frase, que as pessoas elas têm um hábito muito frequente de procurarem um profissional para mudar o outro, né? Meu marido, meu filho, meu chefe, meu gestor, minha equipe. As pessoas sempre estão jogando a responsabilidade de todo o evento no externo. Mas saiba que quando você muda, o mundo muda ao seu redor. As pessoas começam a se movimentar diferente. As coisas começam a acontecer num outro ritmo. Veja, muito curiosamente, eu tinha uma cliente, o nome dela é Patrícia, e ela falou, olha, eu estou começando a ter um comprometimento tão grande dentro do meu desempenho na minha equipe, na minha empresa, que eu estou tendo até quase síndrome do pânico, porque me aborrece uma pessoa que não tem valor, porque me aborrece esse fornecedor, porque me aborrece essa situação, porque me aborrece tantas coisas. E o trabalho que nós fizemos com ela para poder tirar esse peso de praticamente trazer para dentro de si tudo o que está acontecendo aqui é limpar esse lixo, limpar esses eventos e limpar o quanto isso traz afetação para ela. Limpar, harmonizar e reenquadrar cada uma dessas importâncias, dando permissão até onde é conveniente e apropriado para que eu seja afetada por algo que está externo. Você sabia que existe uma técnica que permite fazer isso? Existe uma técnica muito eficiente que permite você autorizar quando isso pode te incomodar e quando isso pode ser desapercebido com você. Isso pode te incomodar, por exemplo, quando for um alerta a um perigo maior que pode acontecer, para que você crie aí a sua defesa, a sua ação em relação a uma atitude preliminar ao que vai acontecer.
Então existe aí trabalhos onde nós fazemos e onde nós limpamos e afastamos a contaminação do ser, a contaminação daquela pessoa que chega em casa já aborrecida por coisas que aconteceram no seu trabalho, que já chega em casa até descontando nas pessoas ao redor os seus dissabores ocorridos durante sua rotina de trabalho. E é também bem curioso a gente observar que quando a gente tem uma empresa que é bem familiar, essas coisas costumam se impregnar completamente. As brigas domésticas às vezes podem acontecer no trabalho, as brigas do trabalho acontecer na vida doméstica. Então nós temos técnicas que separam essas personas, onde a gente separa o que aconteceu no trabalho, a gente resolve lá, e o que aconteceu na nossa vida íntima, na nossa vida familiar, nós resolvemos aqui. Onde nós percebemos que às vezes uma única pessoa carrega várias personalidades dentro dela. Ela é secretária o tempo todo, ela também é a mãe o tempo todo, ela é a esposa o tempo todo, mas ela também é a diretora o tempo todo. Então, em qual papel, onde é que você assimila cada uma dessas atuações? Isso afasta muito a qualidade de vida. Isso é que nós temos presenciado cada vez mais o crescimento desenfreado de problemas de síndrome do pânico, de depressão, surtos de ansiedades fortíssimas na sociedade, pessoas que estão pedindo afastamento dos seus cargos porque não estão conseguindo lidar com esses desafios. Então isso tira não só, eu arrisco em dizer que não só a qualidade de vida, mas tira a qualidade da tua saúde, a qualidade emocional e a qualidade mental de como você está gerindo a si mesmo, a si próprio. Então, eu, Kátia, eu sempre estou estudando como uma eterna aprendiz, eu me coloco como uma eterna aprendiz da mente e do comportamento humano. E através de técnicas, através de novos estudos que estão sendo lançados no mercado, eu estou sempre atualizando, né, a forma de operar em determinados casos, a forma de operar quando é um adolescente, a forma de operar quando é uma pessoa um pouco mais resistente a mudanças. E de verdade, a maioria, 99% das consultas e dos casos aí que nós atingimos, que nós trabalhamos, a primeira mudança que é feita na pessoa, a primeira mudança dessa questão de não levar tanto peso, de descomprometer-se, né, ao ponto em que isso é letal, essas primeiras mudanças interferem de uma forma nas relações ao redor das pessoas, que as pessoas falam, nossa, o que aconteceu? Como é que mudou assim o teu ambiente de trabalho? Como é que mudou a energia da tua casa? Como é que mudou tanto aí a qualidade dos seus relacionamentos com os seus filhos, adolescentes, que são tão difíceis de lidar? Isso é muito fácil de mudar. Desde que você mude, o mundo muda ao seu redor. O mundo muda ao seu redor. Então, se você quer ter um relacionamento com paz, se você quer ter paz aí com seu filho, se você quer ter paz no seu relacionamento e no seu diálogo com seu filho, o primeiro passo é ter paz consigo mesma. Ter paz consigo mesma e tirar aquele excesso de peso cada vez que ele faz ou escolhe algo que é diferente daquilo que você quer que ele faça, ou daquilo que você acredita que é o ideal para ele, que é o certo, que é o que ele tem que fazer. Não é isso? Então observe, cada vez que você se aproxima do querer controlar, ou colocar até as suas frustrações de profissões que você não exerceu, mas que você tanto quis sobre o seu filho, sobre a sua filha, quando você começa a se dar conta disso, a sua postura muda, o seu comportamento muda, a sua maneira de reagir às escolhas que são naturais e próprias daquela pessoa, que não é você, começam a ter mais qualidade, começam a ter mais harmonia. É muito curioso, né? Quando algumas mulheres elas me procuram e falam, mas meu marido, nós estamos casados aí há 2 anos, 3 anos, eu percebo que ele é muito distante, que ele é frio, que ele já não é a mesma coisa. E é muito curioso em perceber o quanto temos nuances nesse tipo de fala. Como temos nuances, porque às vezes algumas mulheres elas esquecem que estão casadas, na verdade, com homens e não com outra mulher. Então elas dão sinais que são totalmente femininos, e sinais e comunicações e posturas que para outra mulher isso é muito claro, mas para uma outra pessoa que tem um outro toque, que tem outras crenças e foi educada de uma maneira diferente da nossa, isso não fica tão claro assim. O adivinhar e ter bola de cristal não fica tão claro assim.
A mulher, ela quer um homem que é selvagem, daqui a pouco ela quer um homem que seja todo companheirinho, aí no outro dia ela quer que durma de coxinha, aí daqui a pouco ela quer que se importe com todos os problemas que aconteceram no outro dia, aí ela quer que percebe que cortou a ponta do cabelo, que mudou a cor. Então observe que isso tudo isso são detalhes que do mundo feminino faz toda a diferença. Nós realmente observamos isso com muita naturalidade, mas que talvez para um homem já não seja tão claro assim, porque não é a postura que ele está qualificado a ficar observando, não é exatamente com essa fala sua, eu queria nossa relação mais intensa. Mais intensa, o que vai acontecer, talvez ele compre um pacote de pipoca com pimenta e coloque o jogo de futebol mais alto, talvez seja mais intenso e enche aquilo de cerveja. Tem que ver qual que é a comunicação dessa pessoa que você está aprendendo a lidar. Qual que é a comunicação, que significa intenso dentro de uma rotina onde você tem filho, tem casa, tem conta para pagar. Talvez intenso para ele seja o sossego absoluto de chegar em casa e não ter barulho nenhum. Ai, como é intenso, porque a gente pode sentir a si próprio. Então, observe, todas essas técnicas, todas essas metodologias, tanto da programação neurolinguística, todo esse estudo do comportamento e do ser consciente, é que podem dar a você, se você não está conseguindo perceber por si mesma, a condução de si mesma, para depois aprender a lidar, como conduzir os seus relacionamentos com outras pessoas, independente do tipo de relação que você tenha. Até aquele par mais difícil, né? Eu atendi uma cliente, foi bem interessante também esse caso, que ela tinha ódio mortal do pai. Ela tinha ódio mortal. Tanto ela que ela foi se casar recentemente, ela falou assim, eu não quero nem que ele entre no dia do meu casamento. E nós fomos trabalhando essa relação com técnicas e metodologias da PNL, do panorama neurosocial, e hoje, né, ela casou, como eu estava dizendo, bem recentemente. O pai não só entrou com ela para a igreja, como eles têm um relacionamento totalmente harmonioso. O pai mudou as posturas? Inicialmente não, inicialmente ele não mudou nada, inicialmente ele continuou agindo dentro do melhor e do que ele acreditava ser possível fazer, mas ela mudou muito e ela conseguiu redefinir e ressignificar a maneira de ver certas posturas e a maneira de ver certos comportamentos, a ponto até dos comentários da própria família em relação a isso. Isso qualificou a relação, isso trouxe harmonia para uma filha que antes estava nutrindo um ódio tão grande para o pai, que vocês têm ideia. Quando ela mencionava a figura do pai em algumas sessões que nós fizemos, ela ficava com os olhos assim chorando, com raiva, extremamente trêmula, de tanto sentimento de ódio que ela nutria por aquele pai. E quando nós ressignificamos isso, quando nós atualizamos aquele relacionamento, quando nós ressignificamos aquela relação, ficou harmonioso, ficou gostoso, a ponto até de logo depois daquilo ela até pedir conselhos sobre determinado ponto com o pai dela. Veja, por isso eu volto e reafirmo e observo no meu dia a dia o quanto é possível, o quanto é totalmente possível nós melhorarmos o nosso padrão, nós melhorarmos o nosso ser consciente, porque melhorando você e melhorando você como um ser mais consciente de si mesmo, um ser mais consciente dos seus limites e das suas grandes potencialidades, quando nós conseguimos fazer esse caminho, as nossas relações sofrem um impacto positivo, o impacto dessa mudança. E sua maneira de se comunicar do que é que significa esse relacionamento, a sua maneira de representar como é que fica aquela relação. Então isso provoca um impacto em cadeia que melhora as relações diretas e as relações também indiretas. Por exemplo, nesse caso que eu acabei de narrar, onde ela não conseguia nem falar o nome do pai sem tremer e ficar com aquele olhar lá lacrimejando de raiva. Melhorou o relacionamento com o pai, acabou melhorando o relacionamento com a mãe também, porque meio às brigas uma se colocava na frente, enfim, aquela coisa toda. Então melhorou em cadeia, melhorou a relação também dela com o noivo dela, melhorou tudo. Então observa, isso é um aprendizado que enquanto você não se permite ter, a vida vai repetindo. Lembra que a gente está numa escola? Então a vida vai repetindo e repetindo e repetindo. Se você precisar repetir uma lição 10 vezes, a vida te traz 11 vezes.
até que você de verdade aprenda a como lidar, aprenda a olhar para aquela relação que é tão dolorida para você e olhar o que é que eu tenho que aprender aqui. Qual é o meu papel aqui? Por que é que isso se repete na minha história? Por que que esse relacionamento